Marco, e esse negócio de que a Terra tem bilhões, 13, 14 bilhões de anos? Por que você não acredita nisso? Ó, Duda, vamos voltar na história. Até 1859, praticamente todo mundo acreditava que a Terra era jovem. Não só religiosos, mas cientistas também, geólogos, astrônomos, cosmólogos. E os teólogos também, porque liam na Bíblia lá, cronologia de Gênesis, Mateus, Lucas. Claramente, 5.000 anos, 6.000 anos, aproximadamente. O dilúvio, a gente está entupido de evidências do dilúvio, o registro fóssil, as camadas, sim. Eu tenho uma palestra, né, sobre o dilúvio, a arca, Noé, os dinossauros, na IPPTV, né? Assista lá, tem quase 300 mil visualizações para uma palestra de dilúvio, tá Caramba. bom, né? E a gente tinha certeza. Aí vem Darwin e diz o seguinte: eu acho que modificações ao longo de um tempo muito longo, formaram a vida. Aí fomos ver e falamos assim, ó, cara, não dá, isso aqui é impossível. Porque ele precisa que haja milhões de anos para que possa explicar a mutação. Exatamente, Duda. Olha, ele falou assim, mas, olha só a argumentação da evolução. Parece impossível hoje, certo? Mas aconteceu ao longo de milhões e milhões e milhões de anos. E o tempo faz milagres. O tempo destrói, gente, a gente sabe disso, né? Ele não constrói, mas o tempo faz milagres. O tempo torna os processos inviáveis, viáveis. Pior, inevitáveis. Então, dado bilhões e bilhões e bilhões de anos, essa coisa que é muito pouco provável se tornou inevitável. Então, eles usaram os bilhões de anos para nos enganar, uma narrativa, a narrativa de que o tempo faz milagres. Tempo faz milagres? Ô Duda, chegamos na Lua, suponha que tem alguém lá na Lua. Você pergunta para ele, fala assim, como é que você chegou na Lua? Ele falou assim, pulando, dei um pulo daí da Terra. Aí você fala assim, pulando? Ah, não dá. Ele fala assim, mas dado milhões e milhões e milhões de anos, o inevitável se torna viável, o impossível se torna viável e inevitável. Aí você acreditou? Não, você pode pular uma eternidade, 2 eternidades que você não chega na Lua. Mas foi essa aqui, ó, eu fiquei pulando. Mas na Terra aconteceu, né? Eu fiquei pulando aí na Terra por 1 bilhão de anos e cheguei aqui. Tá vendo? Então, os bilhões de anos foi uma narrativa que foi construída para dar alguma sustentação para a evolução e para jogar o processo lá no passado, para o qual a gente não tem como acessar. Certo? Não tem testemunha. A ciência era uma vez no passado. E aí a gente foi nessa história. O que aconteceu com os cosmólogos e os astrônomos? Começaram a envelhecer a Terra. Envelhecer o universo. Primeiro falaram que era 1 bilhão de anos, depois 1,8, depois 2, depois 3, depois 4, depois 5. Agora chegaram em 13,8 bilhões de anos, mais ou menos 0,02. Olha que precisão. Já mudaram 500 mil vezes. Aí chega agora, inclusive o Sacani falou, né? Olha, gente, com o James Webb descobrimos que o universo é muito mais antigo do que a gente imaginava. Agora, com o vexame do James Webb, como ele mostrou que o universo é jovem, já estava pronto há 13,8 bilhões de anos, sabe o que eles estão querendo fazer? Envelhecer o universo ainda mais. O vexame do James Webb? O que aconteceu? O James Webb é o telescópio que está tirando fotos hoje do universo. Ele foi lá no princípio do universo, pegou uma luz que teria viajado quase 13,8 bilhões de anos e tirou a foto. O que aconteceu na foto do James Webb? O universo veio todo estruturado, com as galáxias todas formadas, os diferentes tipos de galáxias estão lá, espirais, elípticas, de disco, esféricas. Porque eles esperavam que não fosse ter nada. Esperavam que tinha as primeiras galáxias. Coisinha inicial. Disformes, que foram evoluindo nesses diferentes tipos. Todos os tipos estão lá. Esperavam que tinha só hidrogênio e hélio. Parece que todos os elementos da tabela periódica já estão lá. Porque eles imaginavam que os elementos da tabela periódica, aqueles 82 que a gente falou, teriam sido formados por um processo de nucleossíntese no interior das estrelas ao longo desses bilhões de anos. Foi formando, foi ficando cada vez mais pesado, até chegar no último, no ferro. Mas todo mundo lá, no início do universo. E o universo nessa foto, supostamente de 13,8 bilhões de anos, é muitíssimo parecido com o universo que nós vemos hoje. E a gente sabe que o universo consome energia, as estrelas estão consumindo energia. As galáxias elípticas estão colapsando em si mesmas. Então, o universo era para ter o quê?
Só galáxia bolinha, Uhum. esférica. Um monte de produtos de envelhecimento de estrelas, que são buracos negros, anãs brancas, estrelas de nêutrons. O universo era para mostrar muito, muito mais velho hoje. E se a gente quiser envelhecer o universo, vai ficar pior ainda, porque ele deveria hoje estar muito mais velho ainda. Mas não está, ele está novo. Tá. Então a gente descobriu o quê? Que essa narrativa não bate com os fatos. Olha só, o universo é jovem. Os cometas são de gelo. Gelo derrete quando os cometas passam do lado do Sol. Aí sabe o que falaram, Duda? Olha, não. É porque não é o mesmo cometa. Tem uma nuvem, a nuvem de Oort, que manda os cometas para cá. De vez em quando escapa um cometa de lá. Aí, o que é a nuvem de Oort? Não tem nenhuma evidência, nunca ninguém viu, nunca ninguém fotografou. É uma coisa que eles acham que existe lá. Eu digo que é um saci-pererê científico. Saci-pererê científico é aquela coisa que todo mundo sabe que existe, mas ninguém nunca viu. Isso é ciência, não é? Então, o que nós temos hoje? A gente sabe que esse envelhecimento do universo da Terra e da vida, porque disseram também que nós estamos aqui, um monte de ancestral e tudo mais, foi artificialmente construído dentro da narrativa evolutiva para justificar os bilhões de anos que precisam para que tudo possa ter evoluído. Tá. Só que não contavam de novo os dados, a ciência assim, é dado após dado, espectro após espectro. E a gente foi descobrindo hoje o Adão Y, a Eva mitocondrial, descobrimos as fotos do James Webb, a gente descobriu no nosso DNA, na mitocôndria e no cromossomos Y, pela genômica, que a gente sequenciou, né, com o genoma humano, o projeto, descobrimos que tem um relógio aqui, dentro de nós. Gente, tem um relógio aqui. É um diário que marca o tempo de existência dos homens na Terra. Vimos que estamos acumulando mutações, a gente está evoluindo, tá? Ninguém está melhorando, está todo mundo piorando. Porque a Bíblia diz que Deus viu que era muito bom. Depois do muito bom de Deus, só ladeira abaixo. E a gente foi medir quantas mutações deletérias temos acumulado. Naquele relógio, a gente foi olhar o relógio. Sabe quanto que deu? 6.000 anos. Tem um monte de evidências que dá tudo 6.000 anos, 6.000 anos, 6.000 anos, 6.000 anos. E essa narrativa de um universo velho, de uma vida velha, de uma Terra velha, foram caindo. E a gente sabe hoje que a Terra é jovem, o universo é jovem, a vida é jovem seria tipo assim, no máximo 10.000 anos, por exemplo. Mas 10.000. Os judeus contam 5.900 e poucos anos, não é? Tá. Eu não sei, eu tenho uma tendência a acreditar que eles têm feito a conta direitinho. Caramba. E não tem um negócio de você medir o tempo por meio do carbono? Carbono 14? Tem a ver com a árvore, né? O tronco da árvore, um negócio assim? Tem vários elementos que eles chamam de radioisótopos. É um elemento químico que ele se degrada em outro. Então, o urânio forma chumbo. Quando ele vai envelhecendo? Ele vai envelhecendo, ele envelhece para chumbo. Ele vai emitindo radiação e decai para chumbo. Tá. Criptônio, potássio, decai para argônio. Tem vários. E carbono 14 decai para nitrogênio. Aí o carbono 14 vira nitrogênio. Vira nitrogênio. Tá. Ele emite carbono 14 emite um nêutron e mais um neutrino, né? Um elétron, eu não lembro exatamente as partículas agora. Mas ele decai para nitrogênio. E aí o que acontece? Eles são relógios, então. Se a gente puder fazer alguns pressupostos razoáveis, a gente pode usar esse relógio. Olha, os pressupostos que são feitos com urânio e outros elementos radioativos, porque eles têm um tempo de vida um tempo de vida muito longo, não são válidos, a gente já mostrou isso. Agora, carbono 14 dá para medir. Carbono 14 tem um tempo de meia-vida muito curto, então você pode fazer algumas medidas no laboratório, você pode saber exatamente como é que ele está sendo formado na nossa atmosfera e tudo mais. E o tempo de meia-vida do carbono 14 é 5.735 anos. Caramba! Ou seja, se a Terra é antiga, se o universo é antigo, tudo que tem carbono na Terra não devia ter mais carbono 14, porque bilhões de anos, o tempo de meia-vida é 5.000, você não devia detectar mais carbono 14 na Terra. Foram no carvão, foram no petróleo, foram no diamante, foram em tudo que tem carbono na Terra. Descobriram o quê, Duda? Carbono 14. E uma quantidade muito grande.
No máximo dos máximos, as medições de carbono 14 em todos esses materiais que têm carbono na Terra dão 20, 30 mil anos. Tá. A gente acha que tem um errinho porque o dilúvio, antes do dilúvio, o decaimento era mais lento, acelerou depois. Tá. Então, olha, é claro e evidente pelo carbono 14 que a vida é jovem. Tem carbono 14 em diamante. Aí no outro dia, num debate, né, o professor falou assim, não, sabe o que é, professor? Esse diamante tem uma radiação que vem e dentro do diamante transforma o nitrogênio em carbono 14. Sabe o que a gente fez? Porque criacionista gosta de fazer boa ciência, né? Gente, foram os criacionistas dos Estados Unidos, tem um grupo que fez isso. Pegou um diamante, cortou tudo em pedacinho. Olha que deve ter sido cara essa... Não é pesquisa para pobre, né? É um grupo nos Estados Unidos que financia muitos irmãos, assim, bastante humildes, né, financeiramente, que financiam. Cortaram o diamante tudo em pedacinho, tem a mesma quantidade de carbono 14 em todos os pedacinhos. Derrubando essa hipótese de uma radiação, porque se a radiação vem de fora, você devia ter mais carbono 14 na casca do que no caroço. Tá. Derrubou essa hipótese. Tá. O carbono 14 é uma grande evidência de que a Terra e o universo são jovens, muito jovens.